Esse é o nosso programa mínimo em C. Entretanto, ele não faz nada. Nós queremos que ele faça alguma coisa. Caso contrário, não faz sentido programar algo que não faz nada. E, ademais, nós queremos que ele faça algo útil. Então, vamos... Para que façamos algo útil, a gente tem de explorar as capacidades da nossa máquina. Como isso? Do que a nossa máquina é capaz de fazer? Bom, ela é capaz de fazer um monte de coisa. Um computador, hoje em dia, tem capacidade de fazer muitas coisas. Mas a esmagadora maioria dessas coisas envolve manipulação de memória. A memória é um componente físico em seu computador que é composto por bytes, né, que são... Um byte ele tem 8 bits. Bit é a unidade mínima de representação de algo, de um dado no nosso computador. Ele pode estar em dois estados distintos, 0 ou 1. E com isso pode se representar praticamente qualquer coisa. Não praticamente, literalmente qualquer coisa. Então, para que nós representemos algo em nosso programa, nós precisamos de uma coisa chamada variável. Uma variável, como o próprio nome já diz, é algo que varia. Como assim varia? Bom, uma variável, ela... Quando você declara uma variável, ao declarar uma variável, você está se apropriando de um determinado espaço de memória no seu computador e você faz o que você quiser com esse espaço. Então, digamos que eu digite isso. Ao digitar isso, o que eu acabo de fazer? Vamos entender a sintaxe disso. O que é isso, primeiramente? Isso é uma declaração de variável. Ok. A variável é do tipo inteira e ela é chamada myMemorySpace, que significa meu espaço de memória. O modo como eu chamei essa variável é uma convenção. Não é necessário que seja assim, mas é o chamado camel case, né? Mas não é necessário que seja assim. Você poderia chamar de qualquer outra coisa. E ponto e vírgula é um terminador que a maioria dos comandos que você usa em C, ele requer que você termine com um ponto e vírgula. Caso contrário, o programa não compila. É uma exigência do compilador, né? Da própria sintaxe da linguagem. Bom, nós nos apropriamos de algo da memória. Mas o que é esse algo e o que a gente pode fazer com esse algo? É uma variável do tipo inteira. Como assim? Ela é um número inteiro, né? E esse número inteiro, como nós nos aproximamos de um espaço finito de memória, ele tem uma limitação de quanto que a gente pode... o valor que a gente pode colocar nele. A gente não pode também... Ele vai ter um limite, né? E qual é esse limite? Vamos entender. Eu vou abrir um parênteses entre aspas. Como é que eu posso me expressar? Isso aqui não é código, tá? Isso é apenas um comentário. Perceba que ele ficou em verde aqui, porque essa é a sintaxe para se fazer um comentário. Quando você faz isso aqui, todas as linhas entre isso, né, elas são ignoradas pelo compilador. Então, é assim que se pode comentar e, por exemplo, dizer que determinada peça de código faz isso, ou colocar algum alerta. Ah, não mexa nisso, porque nem eu sei como entende isso, como que isso funciona, por exemplo. Né? Bom, uma variável do tipo inteira, ela consiste de 4 bytes. Então, nós acabamos de nos apropriar de 4 bytes de memória. Mas o que são 4 bytes? Cada byte ele é composto por 8 bits. Então, nós temos 4 vezes 8 bits, nós temos 32 bits para trabalhar com, né? Com que a gente pode trabalhar. Como assim 32 bits? Bom, nada mais são do que um monte de zeros e 1. E nós temos isso aqui. Inicialmente pode estar com qualquer configuração de zeros e uns, porque nós não modificamos esse espaço, nós apenas nos apropriamos dele.
E como que isso pode ser útil? Como é que um monte de zeros e uns pode ser útil? Bom, zeros e uns podem representar estados. E com estados nós podemos representar praticamente qualquer coisa. Então vejamos como que um número... Porque nós comumente vemos números no sistema decimal. Nós estamos habituados a lê-los com os algarismos indoárbicos de 0 a 9 e o sistema decimal. Mas como que isso... que nós podemos ter uma noção de como que funciona, por exemplo, para a gente poder interpretar um número binário, por exemplo. Como é que seria isso para a gente poder entender? É o seguinte, quando a gente escreve determinado número em decimal, isso aqui é como a gente leria mesmo. Deixa eu apenas tirar alguns dígitos para poder ficar pronunciável isso aqui. Isso é 923.962, beleza. Temos aqui um número perfeitamente entendível. E ele nada mais é do que... Bom, perceba que a gente está lidando com o sistema decimal. Então, ele nada mais é do que 2 vezes... Eu vou usar esse asterisco, tá? Porque no âmbito da programação se usa bastante o asterisco para denotar a multiplicação, produto, né? Ele é 2 vezes 10, porque a base binária é na 0, porque é a primeira casa decimal aqui. Né? Justamente. Mais 2 vezes 10 na 1. Mais 6 vezes 10 na 1, perdão. Perceba que temos 2 vezes 10 na 0, mas 10 na 0, 10 elevado a 0 é 1. Então temos 2, mais 6 vezes 10 elevado a 1, que é 10, então temos 60. Nós temos 62 já. Assim sucessivamente, nós temos mais 9 vezes 10, elevado a 2, que é 100, então nós teremos na casa das centenas 9. Isso seria mais 3 vezes 10 na 3, perdão, e assim sucessivamente. Então perceba que toda casa decimal nada mais é do que um determinado valor, algarismo, né, multiplicado pela base, ou seja, a base é decimal, elevada a algo relacionado a quão longe essa casa decimal está da direita, porque a gente costuma contar dessa maneira, né? Agora, se a nossa base fosse 1, a gente voltaria à idade da pedra, porque vamos usar i para denotar isso. Bom, a gente tem o algarismo i, a gente quer contar 5 coisas, como é que seria? 5 i. Se a gente quer contar 100 coisas, a gente teria de colocar 100 i's aqui, e isso não é muito prático, né? Mas se a gente usa uma base 2, isso já diminui coisas exponencialmente, porque, olhe bem, em 2 a gente contaria da seguinte... Em base 2, né, a gente contaria da seguinte maneira. Quer representar 0 coisas? É isso. Quer representar uma coisa? É isso. Ok? Quer representar 2 coisas? Acabaram-se os algoritmos, porque nós temos apenas o algoritmo 0 e o algoritmo 1. Então, temos de representar 2 coisas como isso, na verdade. Porque é a mesma coisa que se faz quando está se contando em decimal e acabam-se os algarismos. Nós vamos para o... Nós colocamos na casa em que acabou o algarismo, na casa decimal, né? O primeiro algarismo e soma-se 1 a casa ao seu lado. Então, é o mesmo que se faz em binário. Então, só para você ter uma ideia, o próximo número seria este. O próximo seria este. Deixe-me ir colocando assim, porque caso contrário vai ficar meio esquisito de ver a sequência, né? Mas é basicamente isso. A contagem dos números em binário. Então perceba que é possível representar números em binário.
Ah, então, então, ok, nós já temos uma maneira de representar números, né? É um pouco mais complexo do que isso, porque nós representamos números negativos também, com esse tipo aqui. E o bit depende do mob como está sendo representado, mas o primeiro bit, ele tem a ver com o sinal desse número, se eu não me engano. Mas enfim, nós nos apropriamos de algo da memória e conseguimos manipulá-lo, manipular essa variável, né?